Primeiro dizer porque é que estava mais ou menos apalavrado eu falar aqui a seguir ao Luna. Na altura em que ele me convidou, eu disse logo que sim, depois, 2 dias depois, tive aí uma cena para fazer, como ocupou imenso tempo e tive que me dedicar a isso permanentemente, mas é que não consegui preparar nada assim de propósito para isto. E depois o Luna disse, vou fazer um PowerPoint pela primeira vez na vida. Eu disse, vais fazer um PowerPoint, então eu também, tenho vários PowerPoints. E então acho que poderia desenrascar qualquer coisa esta tarde, que foi mais ou menos aquilo que eu fiz. Dizer que eu trabalhei 14 anos em planeamento e urbanismo em Portugal, entre 2013 e 2017, mais ou menos, e depois resolvi parar um bocadinho, até por razões de sanidade mental. Sobretudo porque o planeamento vive assim numa contradição permanente entre algumas das coisas que o Luna estava a fazer, não é? Tu nunca sabes bem se a gente está a construir ou está a destruir qualquer coisa. É esquisito. Mas resolvi suspender essa prática profissional, vá lá, e dedicar-me a outras coisas. E olhando para o texto de apresentação da base, saltam assim à vista duas coisas que me parece que pode ter alguma coisa a dizer sobre isso. E portanto vou falar mais sobre essas coisas do que propriamente sobre a questão urbanística, quando poderia ter muita coisa para dizer, mas pareceu-me que era melhor explorar este lado da questão. E que é o aspecto de crise e de gestão da crise que vem no texto de apresentação e esta ideia dos supérfluos em meio urbano, que é uma coisa que me pareceu assim de uma lucidez brutal do ponto de vista prático. Não sei exatamente o que é que se faz, e neste aspecto da cidade, e o Luna falou de algumas coisas nesse sentido e também fez transparecer alguns desses problemas. Há uma espécie de obsessão quase até fetichista com a cidade. Isto vindo do urbanista até é estranho dizer-se, mas é de facto verdade. E sobretudo por causa daquela ideia, não é, de que o ar da cidade emancipa, que é um provérbio alemão que é medieval, não é um provérbio moderno, é um provérbio no momento em que as cidades medievais eram mais ou menos democráticas e quando um servo fugia do campo para a cidade, se ficasse na cidade entre muros, não é, durante um ano e um dia, era considerado liberto do senhor. Porque isso era uma tradição medieval e o provérbio foi recuperado, digamos assim, pela modernização capitalista como sendo a vida na cidade era imediatamente mais emancipatória do que a vida no campo. Tem momentos de verdade e tem alguns momentos que não são verdade. Outro aspecto que eu acho que se nota, esta obsessão, é esta ideia de cidade, mesmo quando se torna evidente que não é exatamente isso que temos em frente, não é? Esta ideia que o Luna estava a falar, cidade versus metrópole, que é uma coisa que nós também apanhamos nas teorias urbanísticas, que é a diferença entre cidade e urbano. A cidade normalmente tem duas conotações associadas. Uma é o lado social da coisa, que é o termo latino civitas, que é a associação entre as pessoas. Isso é a cidade. Onde essas pessoas estão, a cidade está com elas. Se as pessoas mudam de sítio, a cidade mudou de sítio, embora os edifícios possam ter ficado para trás. Mas a cidade é essa associação política, digamos assim, entre as pessoas. E depois temos a noção de urbes, que é, digamos assim, o artefacto físico, verdadeiramente. E é na tensão entre essas duas noções do conceito que a gente tem estado um pouco a trabalhar, considerando que a Europa tem uma espécie de associação imediata que vem da Idade Média entre o artefacto e a associação cívica, digamos assim. E portanto coincidiam as duas coisas, não é? E aquilo que o capitalismo fez foi justamente no processo de implementação dos Estados essa integração, mais ou menos infeliz ou mais ou menos feliz, desapareceu. Numa primeira instância foi reforçada com as guerras entre Estados, o que obrigou ao amoralhamento das cidades, e portanto as cidades começaram a amoralhar-se de uma maneira que nunca tinha acontecido, um pouco também impulsionado pela Revolução Militar, que no fundo é as armas de fogo, aqui são as armas de fogo, a mudança da guerra, e as muralhas ocupam cada vez mais espaço, e quando as fronteiras estatais são consolidadas, as fronteiras, digamos assim, das cidades, os muros, os baluartes, podem ser
podem desaparecer, não é? Porque a partir daí a segurança é garantida nos limites do Estado. E é assim que nascem as cidades capitais, e é assim que as cidades são abertas, digamos assim, e podem crescer em que há de facto uma dissolução, ou uma desvinculação do urbano da associação política que passa a ser o Estado, território nacional, e não a cidade propriamente dita. E nós continuamos a referir-nos à cidade como sendo uma coisa abstrata, né? Às vezes a cidade quase conta como o Estado, direitos civis, não é? É os direitos de um Estado, não é os direitos da cidade, nada tem a ver com a cidade, mas o termo permaneceu, o que denuncia assim, uma certa obsessão com este aspecto. Historicamente, e no Marx é especialmente evidente, há a ideia de que a evolução histórica foi nesta oposição sistemática entre cidade e campo. E nós, uma boa parte da esquerda, uma boa parte do marxismo, pensa que esta oposição, e aqui no final o Luna acabou por denunciar um pouco isso, que é a ideia de que uma sociedade pós-capitalista é que vai dissolver essa oposição. Essa oposição foi dissolvida pelo próprio capitalismo, com a metrópole, com a expansão do urbano. E aí a expansão, é engraçado, por exemplo, que eu conheça, ou talvez a primeira pessoa verdadeiramente a pôr em causa essa dicotomia foi o Debord no Teatro de Espetáculo. Um dos aspectos interessantes lá é justamente o capítulo dedicado a este tema, chama-se o ordenamento do território. E não é nem a cidade nem o campo. O que ele diz é que o ordenamento do território é a dissolução da cidade e do campo em simultâneo. Isso é levado a cabo pelo próprio capitalismo. De uma maneira perversa, podemos dizer isso, mas do ponto de vista material é isso que acontece. E, portanto, a expansão urbana moderna tem um salto absolutamente evidente. Não é? Aqui, há uns anos atrás, é difícil, há quem diga que foi em 2015, há quem diga que foi em 2008, depende de como é que se contabilizam estas coisas, que é a ideia de que a população mundial passou a fasquia dos 50% urbana. Não é? Portanto, há mais gente a viver nas cidades do que a viver no campo. Isto é discutível, estes números, porque aquilo que é urbano em cada país varia. Pá, temos uma ideia, acho que na Islândia o limite é 80 pessoas, 80 habitantes para ser uma cidade. Acho que na China chega a ser sítios em que é 100 mil. E ambos contam como urbano. Portanto, estamos a falar de realidades materiais completamente diferentes, embora, do ponto de vista estatístico, chamam-se ambas cidades, ou chamam-se ambas urbano. Portanto, este limite é discutível, mas certamente que foi ultrapassado, alguns neste horizonte dos últimos anos. E esta notícia, esta ideia dos 50%, houve assim uma espécie de assombro sobre isto. E, foi festejado, mas ao mesmo tempo não foi assim um bocado assombroso, porque não se percebe muito bem como é que tínhamos chegado aqui. É um processo de tal forma incontrolável, e aquilo que o Luna dizia há pouco sobre as metrópoles existirem nos países socialistas, soviéticos, nos países capitalistas, mostra que a força é maior do que simplesmente o regime político, não é? E há aqui um certo assombro de como é que chegámos exatamente aqui. E normalmente o que se faz é olhar-se para trás e ver se a urbanização a vir desde a Babilónia e por aí fora, até se chegar à atualidade, e portanto uma espécie de continuidade transhistórica sempre do mesmo fenómeno. E do ponto de vista material é mais ou menos isso que acontece, portanto, uma edificação sobre edificação que vai acumulando e por aí fora, mas do ponto de vista social há aqui rupturas brutais, não é? E o que está a partir do século XVIII para a frente é profundamente diferente. Mas há um aspecto que me interessa mais, até para mudar um pouco o foco, que é, ao longo do tempo, e sobretudo a partir do século XIX, há uma ideia de que a cidade é uma espécie de bode expiatório do todo o capitalismo. Não é? É, no fundo, o sítio onde se concentra tudo o que há de errado. E uma boa parte do movimento urbanístico assim, mais romantizado, seja aquela coisa das cidades, jardins e por aí fora, quer dar um passo para trás ou recuar um pouco e conseguir integrar a cidade com o campo, mas sem se dar conta verdadeiramente, me parece, do que estava a acontecer, que não é tanto só apenas a cidade, mas é um todo. E esse todo inclui a cidade e inclui o campo. E isto para dizer que talvez a gente devesse pensar o sistema capitalista não como sendo especificamente urbano, ou especificamente, muito menos especificamente feito de cidades. É muito mais de uma coisa muito mais híbrida, que se territorializa de várias maneiras, que inclui construção, que inclui edifícios, mas que inclui também uma exploração agrícola da natureza de uma maneira sem precedentes. Isto é a percentagem de solo dedicado a cultivo ou pastagem entre o século XVIII e a atualidade.
Isto para dizer que a percentagem da área agrícola neste período, mais ou menos 300 anos, aumentou 6 vezes. E, no entanto, nós estamos sempre a pensar que o capitalismo é a cidade a entrar pelo campo adentro, é a cidade a invadir os campos agrícolas. Não é isso que acontece. O que acontece é que há, sim, de facto, uma urbanização a crescer, mas há também uma agricultura a crescer à custa das áreas florestais. E, portanto, no fundo, o sistema territorial que o capitalismo implanta é, simultaneamente, digamos assim, tanto urbano como, não diria rural, mas como em áreas não urbanas. Portanto, é muito mais, digamos assim, abrangente do que se pode pensar se nos concentrarmos apenas no que é a metrópole. Isto, por exemplo, nós chegamos aqui ao ponto, isto é Emirados Árabes Unidos, em que se consegue fazer agricultura no deserto. O domínio, digamos assim, técnico sobre a natureza é de tal modo que nós conseguimos fazer coisas absolutamente impensáveis e há discussões, por exemplo, se isto pode ser considerado urbano. Isto abastece áreas urbanas, embora não esteja numa área urbana, mas abastece áreas urbanas, toda ela é dedicada a áreas urbanas, é gerida a partir de áreas urbanas, portanto faz parte, digamos assim, da logística urbana, mas está fora. Mas não pode ser também propriamente chamado agrícola ou rural, por isso simplesmente. Eu acho que isto é mesmo outra coisa. Um segundo momento e uma segunda data muito menos falada e talvez tanto ou mais relevante quanto a fasquia dos 50% do urbano. Isto, por acaso, não está ali, que é. Isto é a percentagem de emprego agrícola, emprego dedicado à agricultura, em relação ao total dos três setores, não é? Indústria, serviços e agricultura. Aqui é só agricultura por região mundial. Aquelas cores, basicamente, quanto mais verde, mais percentagem de emprego agrícola, quanto mais amarelo, menos percentagem. Ali na Europa, logo nos anos 50, estamos com 12, 13%, que vai descendo até 2010 a 3, a 2. Mas o que está a passar fora da Europa nestes últimos 60 anos é absolutamente histórico. Nós estamos a passar de situações em que estava 76%, como o Norte da África, e considerem aqui a questão da Primavera Árabe também, passou de 76% para 29%. Isso significa que a população dedicada à agricultura reduziu drasticamente. Em termos gerais, é difícil dizer o que é emprego agrícola antes de 1950, né? Mas o mundo inteiro, que está cá em baixo, está ali que em 1980 a estimativa é que passou-se a fasquia dos 50% para baixo. Isto, do ponto de vista histórico, é praticamente equivalente ao Neolítico. Quer dizer, até aqui era sempre superior a isto. E em 60 anos, neste caso 40 anos, nós temos um salto brutal e passamos de 50 para 34. E cai cada vez mais. O que é que isto significa? Significa que uma significativa parte da população que trabalhava na agricultura não trabalha e trabalha noutros setores. Mas isto não é só transferência entre digamos assim, entre setores. É um pouco mais complicado do que isso. Isso é então que tinha seguido. Isto é impulsionado por uma coisa que se tem chamado Revolução Verde, que é, no fundo, a entrada de uma revolução tecnológica no campo, que é mais lenta do que o que acontece na indústria. É uma espécie de industrialização da agricultura, não é? Que acaba a ser mais uma linha de montagem de um sistema industrial mais abrangente. E o que temos ali é o número de tratores, ou melhor, o número de agricultores por trator em vários países do mundo entre 1961 e 2000. Só para termos uma ideia, no Japão, por exemplo, era 6.400 agricultores por cada trator e em 2010 são 34. Na Indonésia eram 24 mil trabalhadores por trator e em 2000, eu há quanto disse 2010, peço desculpa, é 2000, são 487. Coreia do Sul, 213 mil para 12. O que nós estamos a falar é de transformações brutais, não é? Que mudam padrões que são basicamente milenares. Ora, um dos aspectos aqui importantes é que cruza-se com o que tem chamado a transição demográfica, que é o facto da população mundial ter crescido independentemente dos ciclos económicos nos últimos 200 anos. Portanto, a população cresce e nos últimos 200 anos cresceu 7 vezes. Agora, esse crescimento não é todo igual e o que se tem notado é o facto de ele, neste momento, ser muito mais concentrado nas cidades, portanto, ou melhor dizendo,
O crescimento demográfico é, digamos assim, geral, mas as cidades crescem muito mais depressa do que o resto, muito acima da média do crescimento demográfico normal, e crescem internamente. Ou seja, não estamos a falar de população do campo que migra para as cidades, que é um fenómeno do século XX, digamos assim, mas do pós-guerra para a frente, o padrão é relativamente novo, é do crescimento demográfico endógeno às áreas urbanas. Não é? E o que é que isto significa? Significa que, enquanto o século XIX é marcado uma situação em que as pessoas que vivem no campo, e parte da coluna falou, tinha a ver com isso, e que viviam os seus próprios bens de subsistência e por aí fora, e dependiam muito pouco do mercado, e dependiam muito pouco da venda de força de trabalho própria, com o avanço do que depois se chama a acumulação primitiva, né, que é no fundo a privatização das terras comuns e por aí fora, elas migram para as cidades para se tornar força de trabalho. Mas ainda têm um pé no campo. Né? Há partes da família que ficam no campo e ainda não estão completamente rendidos ao mercado e completamente dependentes do trabalho, mas estão muito significativamente dependentes do trabalho. Mas ainda têm um pé no campo. E o que está a acontecer neste momento é que a população nova, portanto, o crescimento demográfico urbano, é ele já, digamos assim, já nasce inteiramente mediado pelo mercado, inteiramente mediado pela necessidade de vender a força de trabalho para poder sobreviver. Isto é completamente diferente de tudo o que se passou antes, não é? Sobretudo se não tem qualquer relação com o campo e sobretudo se o campo neste momento é ele próprio todo privatizado. Portanto, é uma coisa um pouco nova. Pois há outro gráfico engraçado que também cobre mais ou menos estes últimos 200 anos. Este é mais ou menos badalado, sobretudo por uma apologia do sistema, que é o número de pessoas abaixo do limiar da pobreza, chamado limiar da pobreza, que é $1,90 por dia. Em cima em 1800, em baixo, em meio em 1965 e 2019 em baixo. Portanto, aquela linha que ali está vertical é a linha do limiar da pobreza, e o que está aqui no fundo a dar a entender é que no século XIX, portanto 1800, a esmagadora maioria da população vivia abaixo do limiar da pobreza. Ao longo do século XX, 1965, é meio-meio, portanto há uma boa parte da população que vive abaixo, mas isto está ali desagregado por continente. Mas já há melhorias significativas e depois em 2019 é ótimo, né? Nós temos todos, uma boa parte da população, a maior parte da população está toda acima do limiar da pobreza. Este gráfico, e depois foi partilhado pelo Bill Gates de outro modo, em que junta tudo, talvez as maiores farsas apologéticas que existe, por uma razão assim, especialmente simples, é que nós, em 1800, isto é quase fazer tarô, isto é adivinhação pura e simplesmente. Uma razão muito simples, em 1800 a esmagadora maioria da população mundial não vive com dinheiro, não tem dinheiro. É absolutamente impossível medir ou comparar estes três períodos. Porque o que estamos a falar aqui é que os gajos, no fundo, estão a traduzir riqueza em dinheiro e a projetá-la num momento em que o dinheiro não mediava as relações sociais. Não é verdadeiramente possível comparar estes períodos históricos do modo como eles o estão a fazer. E porquê? Porque a maior parte da população não vivia desvinculada do dinheiro. E esse processo, dos últimos 200 anos da urbanização, é, digamos assim, o processo de monetarização progressiva dessas relações sociais e que tem na cidade assim, uma maior concentração disso. A expressão mais imediata, mais evidente, mas como eu estava a tentar dizer, não é o fundamental, ou não é o todo, não é? A gente tem que ter a intenção para isso. Eu agora fazia aqui uma espécie de tour relativamente rápido até chegarmos à ideia de crise de superfluidade. Há uma reflexão do Capital que me parece especialmente pertinente para isto tudo, embora à primeira vista possa não parecer. E tem a ver com o gráfico anterior, que é como é que se mede a riqueza, não é? Uma das coisas que o Marx chama a atenção, dado momento no Capital, é que há duas formas de riqueza em jogo no Capital e que são contraditórias. Ou o que ele chama a riqueza geral, não é? Ou riqueza material, que depois tem uma expressão que seria os valores de uso, e depois há a riqueza em valor, que é uma coisa completamente distante, é abstrata e que nem sequer é medida em preço. É algo que está subjacente aos preços, mas não é necessariamente o preço de uma coisa. Mas o que ele diz é que essa relação entre as duas é contraditória, que dá uma dinâmica muito específica à sociedade capitalista. Portanto, o que ele vai dizer é, quanto maior valor de uso representa em si, e para si maior riqueza material, e portanto 2 casacos é mais riqueza do que um, parece relativamente pacífico, e portanto com 2 casacos podes vestir 2 pessoas e com um só podes vestir um, portanto isto é relativamente banal. Mas entretanto, diz ele, a crescente massa de riqueza material pode corresponder a um decréscimo simultâneo de grandeza de valor.
Ou seja, há um movimento contraditório que tem a ver com o duplo caráter do trabalho, não é? É que o mesmo trabalho, o mesmo gasto de energia, no mesmo espaço de tempo, tem sempre a mesma grandeza de valor, mas aumenta a riqueza material. Ou seja, no mesmo espaço de tempo, há quantidades diferentes de valores de uso em cada, digamos, unidade de medida ou hora, não é? Ou seja, a variação da força produtiva aumenta a fecundidade do trabalho e, portanto, a massa de valores de uso que é por elas fornecida, portanto, a riqueza material, diminui. Assim, a grandeza de valor dessa massa global aumentada, mas quando ela encurta a soma do tempo de trabalho necessário à sua produção e vice-versa. Portanto, há uma relação aqui contraditória, traduzido por miúdos, quer dizer mais ou menos isto. O valor é sempre medido em tempo e, portanto, estamos sempre numa espécie de, como a expressão chama uma esteira rolante. Nós estamos sempre a correr cada vez mais rápido, sem sair do mesmo sítio do ponto de vista de riqueza em valor, do ponto de vista de riqueza em tempo. Mas do ponto de vista de riqueza material, estamos a aumentar exponencialmente. E isto é uma relação contraditória que não se pode prolongar indefinidamente, não é? E o que o Marx vai dizer é que a única maneira desta relação se poder compensar e, portanto, poder expandir-se é transformar toda a sociedade numa sociedade do trabalho. E toda a sociedade numa sociedade do trabalho é a sociedade mundial, não é? Isto coincide com, no fundo, uma espécie de expansão do nexo entre dinheiro e trabalho que aflige tanto o campo como a cidade. No fundo, o que ele vai dizer, e aqui esta relação é interessante cronológica, ele diz assim: só o comércio exterior, o comércio internacional, a transformação do mercado em mercado mundial, faz o dinheiro evoluir para dinheiro mundial e o trabalho abstrato, que é o puro gasto de energia, para trabalho social. Então não interessa exatamente o que é que a gente faz, o que interessa é que gasta energia e troca essa energia por dinheiro. Ponto final. Pode ser a fazer granadas ou pode ser a fazer brigadeiros de chocolate. É profundamente indiferente. A riqueza abstrata, portanto o valor, o dinheiro, e com consequência o gasto de energia humana, portanto o trabalho abstrato, desenvolvem-se na medida que o trabalho concreto se torna uma utilidade que abrange o mercado mundial de maneiras diferentes de trabalho. Portanto, no fundo é transformar toda a sociedade mundial, digamos assim, ou criar uma sociedade mundial, mediada pelo mercado, baseada neste nexo entre trabalho e dinheiro, que é, no fundo, uma lógica de constituição da própria esfera separada do resto de vida, que é o trabalho, e de mobilização da força de trabalho. Isto tem uma expressão territorial evidente. Eu acho que aquilo que o Luna aqui mostrou é no fundo, esse processo de mobilização ou transformação da cidade como um espaço de concentração do trabalho. Mas esse processo, digamos assim, tem 3 fases distintas, e isto ajuda-nos, para mim, acho que é bom termos esta ideia para nos posicionarmos hoje, exatamente, para perceber exatamente onde é que a gente está hoje em relação ao passado e para não fazer confusão com as fases anteriores. Portanto, há uma espécie de primeira fase que seria a tal acumulação primitiva ou acumulação original, que é marcado muito pelas migrações campo-cidade e, no fundo, que é a criação desse nexo entre trabalho e dinheiro, que é um processo, sobretudo, europeu, embora afete claramente do que se passa no resto do mundo. Basta pensar que a expansão do nexo de trabalho e dinheiro na Europa é paga em ouro, e o ouro vem das Américas, e portanto isto afeta claramente o mundo inteiro. Ou seja, para haver a criação de um proletário industrial na Europa, o mundo inteiro tem que ser, digamos assim, revoltado de uma ponta à outra. Não é um processo especificamente europeu, nem sequer um processo especificamente urbano, não é? Depois há um capitalismo que Marx chama sobre os seus próprios pés, que é quando a Revolução Industrial já afincou, digamos assim, pés, e há uma espécie de retroalimentação do nexo entre trabalho e dinheiro, não é? Portanto, há uma espécie de... A circulação não é só uma espécie de troca de mãos entre mercadorias, é um processo que ele chama em espiral. Portanto, a criação, é uma monetarização progressiva da sociedade que afeta os 4 cantos do mundo. Este processo é relativamente abstrato, é relativamente fora de controle, independentemente dos ritmos políticos, independentemente das classes, é algo que ele chama de sujeito automático ou funcionamento automático, portanto, uma certa impessoalidade da coisa, não é? E o processo parece sustentável, não é? Parece absolutamente expansivo, porque no fundo aquelas mercadorias materiais que são produzidas em cada vez menos tempo têm que ser escoadas, o que significa que o mercado tem que se expandir, o que significa que as colónias têm que se submeter e comprar as mercadorias no centro e vice-versa. Mas esse processo não se pode prolongar por causa daquela relação material contraditória entre o trabalho, entre riqueza material e riqueza em valor. E o Marx aponta para uma contradição insanável, que é o facto
de haver uma importância crescente da ciência e do conhecimento social geral, não é? Aplicado na riqueza material, e isto afeta tanto a cidade como o campo, e uma forma social de riqueza abstrata que é medida em tempo de trabalho. O que significa que as pessoas têm que trabalhar independentemente da riqueza material, o que mostra o quão absurdo tudo isto é, não é? O que nos permite também olhar para trás de um modo um pouco diferente. Agora, estas três fases têm consequências, têm efeitos de alcance mundial e, portanto, têm muitas situações híbridas, não é? Questões coloniais, aqui como é que estão envolvidas neste processo. Bom, eu acho que nós temos que perceber é que o termo capitalismo não são as cidades, não é a Europa, não é um fenómeno específico de um país, não é um país que é capitalista, não é? É mais um todo mundial em processo, e eu acho que esse todo só é verdadeiramente constituído a partir da Revolução Industrial e depois tem uma dinâmica própria, não é? Esse todo não existe verdadeiramente se não houver trabalho assalariado, porque é preciso que alguém consuma mais mercadorias, não é? Aqui, este aspecto é importante porque nós temos tendência a pensar que o capitalismo é uma espécie de máquina que se alimenta do sofrimento. E não é exatamente verdade, não é? O capitalismo, para se poder expandir, precisa que os trabalhadores tenham dinheiro. Portanto, não pode haver um capitalismo feito só de escravos. É preciso que alguém compre as mercadorias que são produzidas. Não é? Isto só é verdade porque, do ponto de vista individual, cada capitalista adoraria que os trabalhadores fossem todos escravos, não é? Trabalhassem de borda. Mas depois ele não consegue vender para fora. Não é? Portanto, o que lhe interessa é que os deles sejam todos escravos, mas todos os outros tenham assalariados, bem abastados, comprem as mercadorias. Portanto, é óbvio que não pode funcionar assim. Não é? Portanto, do ponto de vista do todo, há sempre uma necessidade de haver trabalho assalariado, industrial e urbano, que permita o escoamento das mercadorias. Para dar um limiar, digamos assim, a partir do qual o sistema começa a falhar se não houver trabalho assalariado industrial. Outro aspecto que é importante, o que se passa agora, é a questão da violência em tudo isto. Não é? E aqui há uma tentativa de ver o que está a acontecer hoje, que é claramente um fenómeno de crise, com manifestações muito específicas no meio urbano, como sendo uma espécie de continuação da acumulação primitiva, né? E aqui é uma espécie de inversão do processo, ou seja, a violência de facto foi um momento da acumulação primitiva, o land grabbing, a exploração das terras, o envolvimento das guerras no meio de tudo isto, e a expulsão do campesinato e por aí fora, mas não é a acumulação primitiva que é o momento da violência, atenção. Portanto, a violência existe nestas três fases históricas, mas tem fases um pouco específicas, não é? Claro que isso não faz muita diferença para um gajo estar estendido no chão com a bota do capataz ou levar a porrada da polícia, é um pouco indiferente se é no século XVIII, se é no século XX, o sofrimento acaba por ser um pouco irrelevante, mas é preciso enquadrar essas violências nestas fases distintas, não é? E portanto é preciso pensarmos essa violência nas três fases. E eu acho que o que está a acontecer hoje é um pouco especial e por isso talvez fosse bom termos isto presente. Já vamos ver porquê. Portanto, o Marx dirá da altura aqui talvez a coisa mais importante para nós hoje, né? Que é ele dizer o capital é uma contradição em processo, pelo facto de procurar reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. Isto era aquilo que a gente estava a dizer, estava a ver um pouco há bocado. E isto torna-se, a dada altura, uma espécie de questão de vida e morte para o sistema. Por um lado, ele traz à vida todas as forças da ciência e da natureza, bem da combinação social e do intercâmbio social, portanto, uma coisa planetária aqui, para tornar a criação de riqueza. Atenção aqui o termo riqueza, relativamente independente do tempo de trabalho nela empregado, mas, por outro lado, ele quer medir essas gigantescas forças sociais assim criadas pelo tempo de trabalho e encerrá-las nos limites requeridos para conservar o valor já criado como valor. Portanto, há aqui claramente uma contradição entre duas formas de riqueza, as coisas estão aí bem à mão e não há procura solvente para elas. Esta contradição, digamos assim, é sustentável apenas na medida em que cada revolução tecnológica cria mais emprego do que aquilo que suprime. E aquilo, uma malta que se explora e que, por exemplo, resiste à tese dos problemas da automação atual, vai dizer assim, todas as revoluções industriais têm um momento imediatamente a seguir à revolução, não é, industrial,
em que há muito desemprego, mas depois a própria maquinaria cria novos postos de trabalho, a malta integra-se e isto funciona por ciclos. Não, não funciona por ciclos. Cada revolução industrial surge às costas da anterior e às costas da anterior a contradição vai-se sempre agravando. Do ponto de vista superficial, há de facto esse ciclo, não é? Há um desemprego crescente numa primeira instância e, portanto, há até momentos reacionários nesse processo. A destruição das máquinas pelos luditas no século XIX foi isso, não é? Que era um pouco reacionário, porque, no fundo, estavam a tentar definir os postos de trabalho, mas isso obrigava a destruir as máquinas. Mas o que se passa é que a relação inverte-se a partir do momento em que há uma revolução industrial que suprime mais postos de trabalho do que aqueles que cria. E esse momento acontece mais ou menos a partir da década de 70. Aqui não é uma questão de... não é uma questão do capitalismo entrar em crise quando for expulso o último trabalhador assalariado industrial. Não é isso. Há um limiar a partir do qual há um momento, que é abstrato, que é difícil dizer empiricamente, não há um dia, não é? Há um momento a partir do qual são expulsas mais pessoas do que aquelas que são absorvidas. Isto vai bater numa tese do Marx, que é em volta do que ele chama a superpopulação relativa, ou o exército industrial reserva, e aqui a questão dos supérfluos. Não é? Ele divide a população supérflua, isto tem uma expressão urbana fortíssima, não vou estar a entrar aqui nas nuances, mas podemos fazer isso depois na conversa. Em 4 grupos. Uma é flutuante, que são os trabalhadores que são ou repelidos ou atraídos para a produção industrial em função do ciclo, não é? Produção, um ciclo industrial, um boom, eles são chamados, depois há uma espécie de estagnação, eles são demitidos. Isto aguenta-se bem em países ocidentais e tal, onde há segurança social e subsídios de desemprego para aguentar este período. Há o que ele chama a população latente, que são sobretudo os agrícolas que estão sempre na vertigem de ser expulsos do campo e que vão para a cidade e que, portanto, vão alimentar a flutuante e ambos são usados como uma espécie de mecanismo de chantagem para baixar os salários de quem ainda está a trabalhar. Portanto, isto é evidente. E depois há um grupo que é os paupers, talvez assim é um dos grupos mais interessantes porque é difícil dizer exatamente o que são. Ele diz que é o mais profundo sedimento da sobrepopulação. São os inválidos, são, digamos, miseráveis, os incapacitados, os idosos e o que ele chama o lumpen, né? Os marginais. E, portanto, não fazem bem parte do sistema e vivem ali um bocado na periferia da cena, tentando sobreviver informalmente. Mas é difícil quantificar isto e difícil até de limitar. E depois há um quarto grupo, talvez o mais importante de todos, que se chama a estagnada. A estagnada é o que se chama parte do exército ativo de trabalhadores, mas com ocupação completamente irregular. Nós chamaríamos a isto os precários, não é? E que se expande com o avanço da produção da redundância, não é? E tem uma proporção proporcionalmente maior em seu crescimento global do que os demais elementos. O que ele diz é que, historicamente, é esta que cresce, não é as outras. Ou seja, aquela que fica de fora, e fica de fora tipo de vez. Até é estranho chamar-lhe uma superpopulação relativa, porque, na verdade, é uma espécie de superpopulação absoluta. Não são sempre os mesmos indivíduos, mas é sempre o mesmo número de indivíduos e crescendo. E o que é engraçado é que a maior parte dos marxistas, isto vê-se, sobretudo na geografia e na sociologia, concentra-se na flutuante. Porque a flutuante é empiricamente fácil de ver. E nós conseguimos ver o que é um ciclo económico, conseguimos ver a produção industrial a crescer e a baixar, e conseguimos ver o emprego também a subir e a descer, e conseguimos ver isto a traduzir-se nas expansões urbanas e em determinadas crises urbanas também. Mas, historicamente, a estagnada é mais importante. Então a gente devia repensar um pouco isto tudo e deixarmos olhar apenas só para as cidades, como escala de análise, não é? E este aspecto da estagnada é tão importante que, se nós olharmos para uma cena, para o capítulo que o Marx chama a Lei Geral da Acumulação Capitalista, talvez um dos capítulos mais importantes do volume 1, o gajo diz que este aumento maciço da sobrepopulação relativa é a lei absoluta geral da acumulação capitalista. Ou seja, a lei da acumulação capitalista é uma lei da produção da população redundante e supérflua. É a coisa mais importante que existe e a lei mais importante que existe. Não é uma lei demográfica, atenção. Mas o crescimento demográfico natural agrava todo este processo. E aqui o que me parece é que, historicamente, o que vai dar origem a uma situação que é relativamente nova e que talvez seja um pouco diferente daquilo que o Lula estava a tentar dizer, que é, embora seja verdade que historicamente a cidade foi esse processo de concentração de força de trabalho,
é no momento em que o sistema mobiliza a força de trabalho e cria a própria categoria de trabalho e cria uma relação entre trabalho e dinheiro, não é? Para a esmagadora maioria da população. Mas no momento em que isto acontece, este processo novo de população consolidada fora do mercado, não é? A lógica é um pouco diferente. É uma lógica de desmobilização da força de trabalho. O que também significa que a violência que irá marcar o sistema no conjunto neste período é uma violência completamente diferente. É uma violência de contenção dos supérfluos. E eu acho que isto vê-se em vários momentos e um pouco de todo lado. E um dos momentos mais marcantes nisto é a faixa etária desta população redundante. Nós temos ali a população entre os 15 e os 64, né, chamada população ativa, entre 1950 e 2100, com projeções do Centro das Nações Unidas. Este gráfico, para dizer já agora, este gráfico, assim como aqueles da população empregada no setor rural, vem de uma tese muito boa do Aran Penanav, que é um tipo da revista Endnotes. Ele tem uma tese de doutoramento que chama-se História Global do Desemprego, que eu acho que vale a pena ver, que tem lá algumas das coisas que aqui estão lá, com explicações diferentes, mas tem assim um conjunto de valores super significativos à escala global, que nos ajuda sobretudo a desfocar da Europa e a desfocar aqui de um bocado deste microcosmos onde a gente um pouco ainda está, para perceber o que está a acontecer lá fora deste canto. Tem coisas talvez mais interessantes, talvez muito mais significativas para o que existe hoje e para o que aí vem. E um dos aspectos ali talvez mais importantes é o facto da África e da Ásia ter uma população que é mais ou menos 2030, 2035, 2040, atinge o pico da população entre os 15 e os 64, mais ou menos nesse período. Portanto, e o que estamos a falar é, quando nós juntamos isto com o crescimento demográfico em geral e com o que é uma espécie de desindustrialização geral, e desindustrialização aqui não é a maquinaria que eu estou a falar, é a percentagem de pessoas que trabalham nos setores industriais vai ser cada vez menor. O que nós temos é um crescimento demográfico que é urbano, nestes sítios, África, Ásia e América Latina, mas que não tem o correspondente emprego industrial como a Europa teve no século XIX. Portanto, são fenómenos completamente diferentes. Não vale a pena comparar o que se passou no século XIX na Europa com o que se passou aqui. Isto é um crescimento urbano sem emprego industrial. Isto é algo completamente diferente. E este tema é daquelas coisas que o Michael Davis tem explorado naquele Planeta Favela, assim, um livro assim, dos anos 90, super badalado, que vale a pena dar uma vista de olhos, porque tem algumas coisas neste sentido. O que é que significa? Significa que é um emprego que está localizado naquele setor super informal, que é os serviços, que é mais ou menos tudo e nada, né? É um emprego super intensivo em trabalho e muito pouco intensivo em capital, né? Porque cada um é basicamente o seu próprio autoempresário. É um crescimento demográfico plenamente urbano, de pessoas que nunca tiveram qualquer relação com o campo, que não têm nenhum interesse em ir para o campo, em idade super nova, né? Entre os 15 e os 30 e por aí fora, que não têm indústrias para serem explorados. Portanto, aqui o problema não é serem explorados por multinacionais, o problema é que é exatamente o inverso. Mais do que exploração, é expulsão mesmo. E contenção da situação, né? E que basicamente tentam subsistir vendendo garrafas de água, catando lixo e por aí fora. E é justamente nestes sítios que a urbanização tem crescido mais nos últimos tempos, né? Então, a junção entre estas duas coisas é, do meu ponto de vista, super significativo. E os alarmes estão a tocar por todo lado. Tipo, a malta não está assim a ligar muito. Isto é de um relatório da OIT, 2020. Isto foi antes da pandemia. Isto provavelmente será muito pior hoje. Mas o que eles chamam força de trabalho subutilizada, que é tipo os desempregados propriamente ditos, que é o amarelo, que são 188 milhões. O time related underemployment é tipo, as pessoas que querem trabalhar em tempo total, mas não conseguem, só conseguem em tempo parcial. São de 165 milhões. E depois o que chamam o Potential Labor Force, para que assim é a coisa mais amiga que existe, porque tem os paupers, né, os incapacitados, inclusive, e tudo isto representa, sim, uma percentagem muito significativa da população mundial e está claramente subestimada, né?
Porque a maior parte dos países onde estes fenómenos estão a acontecer nem sequer estatísticas oficiais têm verdadeiramente. E temos uma força de trabalho que é informal em 61%. O que significa também que o limiar, é muito possível que o limiar de trabalho assalariado que mantém o sistema a funcionar já tenha sido ultrapassado para baixo, ou seja, há de facto um recuo do trabalho assalariado a nível mundial e isto é um sinal super importante de que as campanhas iam começar a tocar. O que nós temos, no fundo, é uma situação de supérfluos à escala mundial que afeta, sobretudo, o sul global. Aqui, isto é as rotas de migração terrestres, assim, mais importantes dos últimos tempos. Um aspecto importante nisto, não é? Há, de facto, uma estrutura de superfluidade a afetar, assim, o mundo inteiro. Mas essa estrutura de superfluidade, que virtualmente aplica-se a toda a gente, não pode assim, ser tábua rasa servida para explicar tudo, não é? Eu diria mais que há assim uma espécie de hierarquia da superfluidade, não é? Que é mediada por fenómenos de raça, entre aspas, não é? Por fenómenos de género, por fenómenos de campo-cidade, por fenómenos de centro e periferia, de cidadania e falta dela e por aí fora. Mas há uma espécie de concorrência feroz entre os supérfluos que é muito difícil de prever exatamente o que vai acontecer. Sou muito mais pessimista ali do que o Luna em relação a este fenómeno. Porque a concorrência num mercado de trabalho que mingua é mediada por fenómenos complicados, né? Estes do racismo, do nacionalismo, e portanto há uma espécie de darwinismo social assim instalado numa situação mundial sem precedentes, em que praticamente todas as relações sociais são mediadas pelo dinheiro, não é? Em que a agricultura de subsistência está praticamente a desaparecer. E portanto o que nós temos é uma espécie de população mundial monetária, ou são sujeitos monetários, mas que não têm dinheiro. Portanto é assim, uma situação um bocado... Ou seja, eles são dispensados do mercado de trabalho, mas não são dispensados da forma que a população da gente vive, não é? Portanto, há assim uma situação um pouco ambígua e que ficam numa condição assim meio liminar, não é? Em que o sistema não sabe bem o que fazer com eles. Daí também aquelas teses que há uma espécie de necropolítica em curso, não é? Deixar esta população morrer. Não é? Mas deixá-la morrer também significa conter estes movimentos todos. E eu acho que está a acontecer assim... no Mediterrâneo e por aí fora, há assim uns fenómenos que até menos falados, assim, a partir de 2015, quando a coisa do Mediterrâneo, por exemplo, piorou, há assim vários movimentos migratórios para a América Latina, não é? A população africana que vende tudo assim, tudo o que tem, e tipo, embarca numa viagem de avião para São Paulo, ou tipo para o Cuito, e vai assim a pé pelas aquelas caravanas da América Central acima até chegar ao muro nos Estados Unidos da América. Isto é um fenómeno completamente novo. Há assim uns padrões novos assim a aparecer. Aquilo que está a acontecer, por exemplo, nas Canárias agora também é isso. Então, há uma espécie de militarização do Mediterrâneo e a malta já percebeu que por ali não dá. Portanto, tenta chegar à Europa de outro modo. E por isso é que as Canárias neste momento estão assim na berra da cena. E depois, há um aspecto que é muito menos falado, porque isto também é a imagem como os países do Norte apresentam a cena, né? Estão a ser invadidos. Mas a maior parte das migrações são internas à África, por exemplo. E são migrações entre cidades. Que criam situações de baixa-lata temporários. Assim, uma coisa em baixa-lata que duram de 3 meses, depois desaparecem e ficam abandonados por novos refugiados que vêm. E tem a ver com as monções também. Tem ciclos, mas já estou assim um pouco a divagar. Agora, o que se passa é que há uma espécie de, à escala global, há uma tentativa de gerir esta população supérflua, cujo problema não é ser explorado, é não ser explorado. Há uma piada assim, uma espécie de piada assim, na literatura das migrações internacionais que é o que é pior do que ser explorado no estrangeiro? É não ser explorado no estrangeiro. É assim uma cena... que é aquele humor negro de algum tipo de imigração assim, mais desesperada que já consegue fazer piadas com esta cena. E é uma tentativa de gerir isto com centros de extensão para migrações e há assim uma espécie de tentativa de gerir a coisa com um discurso humanitário, não é?
o envolvimento aqui de algumas organizações internacionais nisto, como a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, é brutal. O sítio mais interessante para vermos isto é tipo a Líbia, né? Eu estou a fugir um bocado à cena, mas acho que vale a pena para percebermos o quadro desta coisa. Um aspecto, por exemplo, internamente dos países é uma espécie de militarização do espaço urbano. A gente vê isso, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro. O modo como se tenta conter a relação entre algumas zonas, alguns oásis de esportividade que essas sociedades vão tendo com a massa supérflua que existe à volta, uma militarização do espaço urbano, que pode ser feito tanto pelo Estado como por empresas privadas. Há uma espécie de especificidade americana que é o enclausamento, o imprisionamento da população, sobretudo negra, né? E a Ruth Gilmore, né, vai falar um pouco sobre isso, e é porreiro. Porque é uma das formas de gerir essa população supérflua é essa, e para ter inventando um número de crimes que podem ser passíveis de ser dar cana, né? É uma forma de gerir essa população também. Portanto, lá está imediado por questões raciais, né? E portanto assim, a escala planetária é mais ou menos isto, é uma espécie de mundo morado com uma tentativa de gerir aquela zona mais azul em relação a tudo o resto. É óbvio que dentro da zona azul há também já várias zonas muito complicadas, né? Portanto, esta também é a imagem que o Ocidente gosta de ter também de si próprio, embora uma imagem que só passa, que é só debatida à noite, né? Mas depois internamente tem muitos problemas de gestão e de contenção dessa superficialidade e sobretudo assim nas grandes cidades. Já passou muito tempo ou não? Já. Então, só muito rapidamente. A malta gosta de ver esta cena. Há assim um fenómeno também em grande escala e que tem a ver com aquela expansão das áreas agrícolas que é o land grabbing atualmente. Assim, projetos megalómanos a acontecerem neste momento, que implica a expulsão das populações que vivem no campo. E a malta tenta interpretar isto como se fosse uma espécie de continuação da acumulação primitiva e lendo isto à luz do que aconteceu no século XIX na Europa, com a expulsão do campo para a cidade e por aí fora. Mas a diferença fundamental lá está, é que esta é uma população que é expulsa e não é reintegrada em lado nenhum. É simplesmente expulsa e gerida desse modo, né? E nem fica assim uma espécie de limbo, territorialmente ficam à volta das cidades, eles não vão verdadeiramente para as cidades e não vão para as grandes cidades, vão para as cidades médias, são aquelas que estão a crescer mais. Mas ficam ali mais ou menos a pairar. Portanto, não são integráveis em projetos industriais brutais, não é? Os projetos industriais brutais são projetos que são justamente desmobilização de pessoas, são barragens que expulsam as populações das aldeias, mas elas não são integradas em lado nenhum na barragem, né? Não trabalham na barragem nunca na vida, não é? Portanto, são fenómenos, claramente, de exploração dos recursos, mas não são fenómenos de exploração da população, não são fenómenos de expulsão da população. E assim a situação mais, que eu acho que é absolutamente grave e que em termos urbanos é super consequente, é a questão da automação. Só para dar assim uma nota assim, super ainda mais pessimista, assim, nos últimos estudos têm sido feitos, assim que afeta justamente as cidades que estão a crescer mais neste momento, que são aquelas do leste asiático, e que apontam para que mais ou menos em 2030 a 2040  3 em cada 5 empregos no sudeste asiático estejam em risco de desaparecer por causa da automação. E afeta todo o tipo de indústrias, não é só tipo as áreas industriais, afeta também os serviços em geral, com as máquinas de vendas e por aí fora. E há várias situações também de exploração automática da agricultura nos campos, né? Agora já não estamos a falar de tratores, estamos a falar de coisas que apanham de facto os frutos automaticamente e portanto não há verdadeiramente hipótese de dar a volta à situação. Portanto, no fundo, para dizer, acho que acaba aqui. Já. Eu tenho mais coisas a seguir, mas acho que já entrando em situações mais urbanas, mas eu acho que isto ajuda a perceber porque é que, fundamentado de outro modo, talvez, porque é que na apresentação da base tem uma ideia de gestão da crise e de gestão dos supérfluos. Como é que isto se resolve em meio urbano? Eu não sei exatamente, mas sei que o problema é mais ou menos este. Vou acabar aqui.